Um crime de homicídio, atenção, ocorreu dentro de um abrigo de idosos. Um idoso matou um colega de quarto com golpes de enxada por se incomodar com o barulho feito pela vítima durante a noite. Depois do crime, acreditem, o suspeito simplesmente voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Ao vivo, os detalhes agora com ele, o repórter Rafael Gonçalves. Boa noite, Rafael. Muito boa noite a você, Gilmar, e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Paraíba. Esse é um daqueles casos que a gente fica realmente perplexo com as atrocidades cometidas por seres humanos. Essa pessoa, um idoso de 60 anos, que indignado com o barulho que o outro fazia pela manhã, ao se deslocar para o banheiro em um andador, terminou praticando esse ato. A vítima foi seu Euclidenor Pinto de Oliveira, de 71 anos. Ele estava dormindo quando foi aí alvo dos golpes de enxadada durante a madrugada, praticados pelo seu José Edson Cordeiro, de 60 anos. Um crime cercado aí de frieza e de muita crueldade, porque foram 3 golpes. Foram aí momentos em que a vítima sequer tinha consciência do que estaria acontecendo. O seu Euclidenor, era um veterinário aqui em Campina Grande, durante muitos anos prestou serviço à comunidade campinense, obtendo o respeito de centenas de pessoas que ele tinha uma afinidade de amizade, que tinha também uma relação super cordial, atendendo aí a animais, pagando ou não, segundo a família. Era um homem compromissado com a causa animal, que durante um bom período prestou esses serviços, independentemente do horário, atendendo a população, que teve aí nos últimos anos, com o avançar da idade, algumas complicações causadas por estresse e terminou ficando agressivo. Por isso foi levado para este abrigo, onde ele tinha aí o suporte profissional de pessoas que poderiam cuidar dele 24 horas por dia, onde a família achava que ele estaria também seguro, mas infelizmente o que aconteceu foi essa barbaridade que terminou aí matando, o seu Euclidenor, conhecido popularmente como seu Euclides ou Noca dos animais, que tinha aí uma grande afinidade com os bichinhos, prestando esse serviço como veterinário durante muitos anos. Aos 71 anos, mal sabia ele que seria vítima de uma ação tão covarde como essa, que terminou aí nessa situação. O repórter Márcio Rangel traz mais detalhes de como esse crime cruel, brutal, aconteceu durante a madrugada. Confira. Os 2 idosos viviam neste abrigo que funciona no bairro Santa Rosa, zona sul de Campina Grande. Segundo a polícia, o acusado praticou o crime porque estaria incomodado com o barulho provocado pela vítima durante a noite. Todas as noites ele fazia muito barulho e ele pedia que não fizesse. Aí quando ele disse que foi hoje, chegou o limite e pegou uma enxada e donou mesmo no rosto dele e ele chegou a óbito. Pelo que eu vi ali, eu não vi ele muito normal não, o acusado. Ele está muito tranquilo ali e ele não diz coisa com coisa. No momento do assassinato, a direção da instituição informou que 2 funcionárias estavam de plantão, mas em um outro quarto e não teriam ouvido nenhum barulho. Euclidenor Pinto de Oliveira, que tinha 74 anos, foi assassinado com golpes de enxada na cabeça. A ferramenta era usada nas atividades de jardinagem do asilo. Os funcionários disseram que essa vítima já está há quase 2 anos no espaço, na casa, e que nunca teve nenhum problema com ela. Acredita que ele, para ir ao banheiro, usava um andajá e que fazia o barulho por esse motivo. E aí ontem, após as 10 horas da noite, que é o último horário que os funcionários olham os idosos nos quartos, o acusado disse que estava incomodado com o barulho, foi até um local onde eles guardam material de jardinagem, pegou uma enxada e com o cabo dessa enxada ele agrediu o idoso vítima. Ele assume, ele disse que realmente fez porque estava sendo incomodado durante várias noites e que na noite de ontem, mais uma vez, o idoso vítima começou a fazer barulho e não deixar que ele repousasse. O autor do assassinato, José Edson Cordeiro, que tem 60 anos de idade, permaneceu no local.
autuado em flagrante e conduzido para a delegacia. Outro fato curioso, destacado pela autoridade policial, é que depois de cometer o crime, o homem voltou a dormir ao lado da vítima. Não sei se efetivamente dormir, mas ele permaneceu no mesmo quarto, tanto que as cuidadoras chegaram até lá para chamar os 3 idosos para tomar café pela manhã. E o outro, que era muito idosinho, muito velhinho, mais de 100 anos, não pôde fazer nada. Não, permaneceu no local, agora pela manhã foi que as cuidadoras tiraram ele de dentro do ambiente. Pois é, que caso lamentável. Seu Euclidenor Pinto de Oliveira, 71 anos, um homem que trabalhou durante toda a vida, tinha esposa, 4 filhos, boa parte deles moram fora do estado, aliás, todos moram fora aqui do estado da Paraíba. Uma filha está em Portugal, está sendo aguardada para chegar e dar o último adeus ao pai. Avô de 5 netos foi aí alvo dessa ação covarde no ambiente onde a família acreditava que ele estaria seguro. Agora a gente traz o relato da esposa de seu Euclidenor contando detalhes sobre a vida desse homem que tanto se dedicou à causa animal, às pessoas que no seu momento, dessas tão covarde que terminou acabando. Olha, a gente vai chamar o VT agora, Heractan? Vai chamar o VT ou não? Vamos chamar o VT, né? Vamos então agora ouvir a fala da esposa do seu Euclidenor, agora na tela. Eu achava que era um lugar para ver se ele se acalmava mais, que ele estava muito agitado em casa. Porque se via só eu e ele, então ele tinha muito ciúme, aí ele estava muito bravo, entendeu? Mas assim, não que seja para me agredir nem fazer nada comigo, era só porque ele tinha aquele nervosismo dele, misturado com ciúme. Aí a gente resolveu colocar e ele também foi de boa. Claro que se a gente soubesse que ele ia passar por isso, não tinha colocado. Nós empenhamos toda a confiança nos donos da casa. Eu tinha muita confiança neles. Uma vez eu estive lá e ele disse que às vezes eles arengavam, que ele era muito bruto, ele também. Aí eu fiquei, não entendi nada, eu pensava só que era porque ele não estava querendo ficar lá, qualquer coisa assim parecida. Agora eu acho que se um ou outro comentou que eles arengavam, era para eles ter afastado eles, não era tirado eles de um quarto, botar no outro, separar. Igual a gente faz numa sala de aula. Ninguém teve culpa, mas ao mesmo tempo tem, porque faltou um pouco de atenção. Ele não andava, ele só andava no andar já. Quer dizer, o outro tinha toda a saúde. O outro é fortão, eu fui lá, eu via ele era bem fortão, todo cheio de saúde. Ouvia bem, ele não ouvia bem. Olha, é claro que todos estamos aí assustados com os detalhes deste crime brutal, covarde, praticado pelo seu José Edson contra o seu Euclidenor Pinto, né? Eram companheiros de quarto nesse asilo aí em Campina Grande. Estamos assustados com a brutalidade, né? Por ter utilizado aí uma enxada para dar cabo do seu companheiro de quarto. E segundo ele, a motivação. Eu sempre gosto de usar o termo motivação e não justificativa, porque isso não se justifica. A motivação que o seu José Edson trouxe para os policiais é que o seu Euclidenor fazia muito barulho durante a noite e atrapalhava o sono dele. Né? Que tipo de barulho, sei lá, que o seu Euclidenor fazia assim para chegar ao ponto de merecer, na cabeça do seu José Edson, ter a sua vida ceifada de maneira brutal, de maneira covarde, a golpes de enxada. Pois bem, apesar de todos estarmos aqui assustados com a brutalidade do crime, com a covardia do crime, o que mais me chamou a atenção, o que mais me assustou foi a frieza do senhor José Edson, que é esse senhor aí, que está sendo conduzido pelos policiais, que após ter matado o seu Euclidenor Pinto a golpes de enxada, dentro do quarto onde ele dormia com seu Euclidenor Pinto, ele simplesmente, ou se voltou a dormir, ou se não voltou a dormir, o detalhe é que ele continuou lá tranquilamente dentro do quarto, ou dormindo ou acordado, a noite toda, até que chegou a hora do café da manhã e quando o pessoal viu a cena, claro, chamou a polícia e ele confessou que praticou esse crime brutal, covarde contra o seu Euclidenor, que era o seu companheiro de quarto. Repito, o que mais me assustou foi a frieza do senhor José Edson. Tanta frieza assim não pode ser normal, né? Se for normal, é um defeito grave de caráter, de descompromisso com a vida alheia, porque nada
justifica a brutalidade praticada desse idoso contra uma pessoa ainda mais idosa que andava de andajá, ou seja, não tem a menor condição nem de se defender, né? De um absurdo tremendo. A cada dia que passa, a gente vê seres humanos extremamente desumanos. Está aí um exemplo de um ser humano extremamente desumano, que esse José Edson, que covardemente, brutalmente assassinou o seu Euclidenor Pinto a golpes de enxada dentro do quarto, depois ficou lá, ou dormindo ou não, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus do céu. Vamos agora